Graças e paz a todos. Estamos juntos de novo. Mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Desta vez vamos estar observando o capítulo 6 do livro de Atos. Você que tem acompanhado a sequência das aulas tem visto que temos estudado capítulo a capítulo. Semana passada foi encerrado o capítulo 5 e hoje inicia capítulo 6. Vamos juntos fazer a leitura do capítulo 6, que se divide em duas partes. Mas antes eu queria convidar você junto comigo para estar fazendo uma breve oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, te rendemos graças pelo privilégio que nos concede, Senhor, de juntos, ainda nesse tempo, Senhor, podermos desfrutar e ler a Tua Palavra. Ajuda-nos, Pai, porque sem Ti não somos nada. Para a glória e louvor do Teu nome te pedimos. Ser com cada um destes, Pai, que está assistindo a aula, para a glória e louvor do Teu nome. Amém. Essa aula da Escola Bíblica, você que assiste pelo YouTube, é da Igreja de Deus no Brasil, em UR11, na UR11. Ministério do Bispo Rosivaldo Nascimento. Superintendência da Escola Bíblica é o irmão Emerson Carlos. E esse que vos fala é o irmão Sóstenes, auxiliar na administração das aulas da classe DAN, classe de adultos. Capítulo 6 diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito da Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Do versículo 8 em diante, já se destaca o ministério de Estevão, um dos diáconos. Diz assim o verso 8: Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram homens que dissessem: Temos ouvido que este homem profere blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: Este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Bom, irmãos, como disse a vocês, aqui se destaca o ministério já de Estevão, mas a primeira parte é a eleição, a separação, a escolha daqueles que serviriam os demais irmãos. E como se deu isso? É notório que ao longo do capítulo de Atos, do livro de Atos, a gente tem visto o crescimento e a expansão daquilo que Jesus um dia plantou, uma semente. Jesus certa vez disse: se a semente não morrer, não multiplica e o grão fica só na terra, mas se ela morrer, essa abundará, se multiplicará, essa crescerá. E uma vez que Cristo, plantado na terra, foi a representação da semente,
A igreja que ele mesmo escolheu através dos 12 crescia e multiplicava-se. No capítulo 1 ele faz uma promessa, no 2 o Espírito Santo autoriza, o próprio Deus autoriza essa promessa, outorga aquilo que eles de alguma forma começaram a fazer, dizendo que tudo aquilo estava certo. Capítulo 3, os poderes de manifestação já começam a ocorrer. Capítulo 4, prevalece a obediência a Deus do que a homens. Isso foi visto com o irmão Emos. Capítulo 5, já mostra a expansão da igreja e alguns que estavam com, vamos dizer assim, não com espírito contrito verdadeiro, sofreram penalidades. No capítulo 6, a igreja já está num ponto que aqueles 12 já não dão conta. Aqueles homens e mulheres que ajuntaram-se desde o tempo de Cristo estão vendo já frutos daquilo que, através de Jesus, eles estavam fazendo. O Espírito Santo outorgava, dava o direito da igreja unisonamente crescer, e isso era notório a ponto de existir murmuração dentro da igreja. Esse texto tão antigo parece que é nos dias de hoje que está acontecendo. Pessoas de grupo A falando do grupo B, pessoas do grupo B falando do grupo A, mas está escrito, é a palavra de Deus e vamos estudar. Homens, versículo 1, dos helenistas contra os hebreus. Como assim? Todos não eram cristãos, todos não serviam a Jesus, todos não estavam na congregação, mas de alguma forma eles se viam menosprezados, menos favorecidos ou menos assistidos. E ali começou uma intriga, uma dissimulação, uma murmuração a respeito de que os bens, os donativos, as ajudas eram destinadas primeiro às mulheres herdeiras, vamos dizer assim, dos judeus, herdeiras não, as viúvas, os órfãos, aqueles que eram menos favorecidos, recebiam primeiro ajuda aqueles que eram judeus, e os outros estavam ficando meio que esquecidos. Então eles começam a murmurar entre si, olha, a ajuda que vem só é destinada a fulano, a ciclano, a beltrano, para mim não chega. E os discípulos, achando aquilo razoável, chamaram a congregação, a comunidade, reuniram-se e disseram, não há condições da gente distribuir as coisas que têm que ser distribuídas, da gente servir as mesas, da gente estar vendo as pessoas, fazendo visitação e ao mesmo tempo se dedicando à oração e à exposição da palavra, à pregação do Evangelho. É preciso começar a organizar a igreja. E como vai ser isso? Vamos, dentre o povo, escolher, vocês nos ajudarão a isso, a separar homens com algumas qualidades, para que possam dar continuidade àquilo que a gente iniciou a fazer. E como será feito isso? Versículo 3. Irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, era preciso ter boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então a comunidade entre si separou alguns, talvez destes alguns, talvez tenha sido já os 7, talvez tenha sido mais e tenham selecionado os 7, mas desses 7 eles já atingiam esses requisitos que eram necessários. Homens com sabedoria, com o Espírito Santo e que estavam com eles há bastante tempo, de boa reputação. O versículo 5 fala destes nomes dos 7 homens, mas algo muito interessante precisa ser observado e pensado, que está escrito no versículo 4. E quanto a nós, quem é esse nós? São aqueles que de alguma forma estavam sobrecarregados ou encarregados de tudo. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ministério da palavra. Muitas vezes, irmãos, a igreja, ela não entende esses afazeres e acha que o pastor, ou que o dirigente, ou que o evangelista tem que fazer tudo. Não. A administração da igreja, ela separa cada pessoa para a sua função. Aqueles que eram encarregados da palavra tinham que se dedicar de fato à palavra.
tinham que se dedicar de fato à oração, estar prontos para, como Pedro diz em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15, responder a quem quer que fosse sobre a razão da sua fé. Vamos ver isso aqui no final do capítulo 6, quando indagavam Estevão, quando botaram Estevão no canto da parede, e vários homens de vários segmentos encurralaram Estevão a ponto de discutir com eles e não conseguiam prevalecer. Esses homens que eram separados para servir às mesas não estavam destinados apenas a isso. A gente vai ver que no desenvolvimento da igreja, tanto Estevão quanto Filipe, é o que o livro de Atos fala, não ficaram só nestes homens, eles cresceram os seus ministérios na palavra, na oração e em muitos outros sinais. Então, o que a gente pode observar nesta situação é que esses 7 homens separados haviam um desígnio: cuidem dos outros, sejam multiplicadores, sejam cuidadores, visitem as viúvas, os órfãos, os necessitados, mas não fiquem só nisso. Por quê? Porque vocês são cheios do Espírito Santo, vocês têm um testemunho, vocês têm boa reputação, vocês têm sabedoria, tanto que a gente vai ver no decorrer do capítulo 6 que Estevão se desenvolve e se destaca diante daquela situação. O que é que eles fazem com estes homens quando os separam? Versículo 6. Apresentaram-no perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Houve uma consagração diaconal, talvez a primeira multiplicação eclesiástica dos oficiais. Havia 12, houveram conversões no capítulo 2, 3, 4 e assim por diante, a ponto desses 12 não darem mais conta. E foi preciso acrescentar pessoas para a administração daquele povo. Uma coisa interessante, a gente fala os 12, talvez desapercebidos de que Judas, ele morre já no início do livro de Atos. Mas lembrem que após a morte de Judas, os discípulos se reuniram e elegeram Matias como 12º discípulo, formando assim os 12 apóstolos. Uma coisa interessante é que mais adiante só, quando Paulo entrar, não fala do desligamento de Matias. E a gente fica naquela questão: foram só 12? Paulo é o 13º? Matias não foi aprovado? Como isso funciona? Se a gente for olhar a origem das palavras, a gente vai ter um entendimento mais amplo disso aí. Apóstolo significa aquele que foi enviado, aquele que é encarregado de levar a palavra. Mas a gente vê que os diáconos também se tornam, não na nomenclatura, mas no seu ministério, como apóstolos. A gente vai ver isso com Filipe, a gente vai ver isso com Estevão. Então é interessante a gente pensar que talvez, como Estevão é visto com o rosto de anjo, a Bíblia vai se referir aos pastores como anjos da igreja, esse ministério ainda perdure hoje. Só que a gente hoje tem invertido papéis e tem sobrecarregado muitas vezes aqueles que são para estarem separados, consagrados apenas para oração e palavra. E as pessoas hoje têm feito todas as funções, querendo fazer tudo, e de alguma forma são prejudicadas, porque a sobrecarga, ela tira a excelência, a qualidade, ela tira de alguma forma o desenvolvimento fiel que aquelas pessoas deveriam ter. Então, de alguma forma, a igreja primitiva é um exemplo, é um esboço daquilo que deveria acontecer em todas as igrejas, hoje e sempre. A igreja cresce, a igreja está grande, elejam pessoas para subdividir as tarefas, e cada um na sua função, com sabedoria, cheio do Espírito Santo, faça como se estivesse fazendo a Deus. Uma vez que esses discípulos viram a necessidade e subelegeram entre eles pessoas para essa função, eles ficaram livres para administrar a palavra e se dedicar apenas à oração. Estevão, como diácono, servindo às mesas, servindo às viúvas, servindo as pessoas que eram necessitadas, cheio do Espírito Santo, versículo 8, e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Talvez quando fora visitar as pessoas, via necessidade física, via necessidade de alguma forma de saúde, e os milagres entre eles eram mais abundantes.
Levantaram-se, porém, alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, sirenos, alexandrinos e da Ciliciásia, e discutiam com Estevão. Faz-nos reportar a lembrança do capítulo 3, quando Pedro e João fazem um milagre a um homem e são interrogados por conta daquilo. Por quê? Por que fazem isso? Por que anunciam a Cristo? Por que vocês alvoroçam? Por que vocês fazem essas coisas? Talvez aqui, o que Estevão fazia incomodava o Sinédrio, incomodava aquelas pessoas. E eles indagam Estevão, encurralam Estevão no canto. Por quê? Para quê? Qual o sentido disso? Versículo 10. Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Estevão, cheio de Espírito Santo e de sabedoria, era praticamente invencível. Era o próprio Deus, através dele, dizendo àqueles homens: vocês também podem ter esperança. Mas eles não se curvaram a isso, eles não quiseram aceitar a boa visita do Senhor. Eu me pergunto nesses dias, se você tem aproveitado esse tempo que o Senhor tem te dado para você estar em casa. Pandemia, reclusão, quarentena. O que é que você tem feito do seu tempo na sua casa? O Senhor visitou aqueles homens através de Estevão. Eles não reconheceram o dia da sua visitação. Você tem reconhecido que o Senhor tem te visitado esses dias? Ele tem te dado a oportunidade de estar com a tua família, de estar com teus parentes, com teus amigos, com teus irmãos. Ele tem te dado a oportunidade de estar em casa refletindo sobre esse tempo. O que você tem feito com essa visitação? Será que tudo que tem acontecido no mundo é coincidência? Será que toda essa situação que ocorre hoje lá fora é simplesmente um acaso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Um ano faz, agora no mês de março, que começou a vislumbrar o vento dessa situação chamada coronavírus. Março de 2020 começou a se falar nisso. Foi o primeiro fechamento das igrejas, fechamento do comércio, começou a se fazer lockdown. Um ano se passou. E a sua vida, como está de lá para cá? O que você tem feito com isso? Muita gente já morreu e muita gente vai morrer, mas não é por conta de um vírus. É porque o que concede o fôlego de vida se chama Jesus Cristo, Deus, o Espírito Santo. E um dia ele pede de volta. Como iremos entregar o nosso espírito ao Senhor? Como iremos dar conta disso que ele tem nos confiado esses dias? O que temos feito a nós e aos nossos? Temos nós, assim como esses diáconos escolhidos em Atos, boa reputação, sabedoria? Temos nós permitido estar cheios do Espírito Santo em nossas atitudes, em nossos relacionamentos? Eles tentaram encurralar Estevão no canto e não conseguiram, porque não era Estevão que eles queriam encurralar. Eles queriam encurralar a vontade de Deus, e a vontade de Deus jamais se dobra a homem nenhum. Pense, reflita, o que a vontade de Deus tem sido na sua vida? O que o Senhor tem feito através de você? Você tem sido um instrumento leal ao Senhor? Você tem, de alguma forma, sido visitado pelo Senhor nestes dias e você tem reconhecido isso? Versículo 11. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido que este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. A questão de Moisés é uma questão temporal. O livro de Hebreus vai falar que aquilo que era esvanecente, aquilo que era passageiro, mas Cristo é eterno. Deus, ele representado por Jesus, ele hoje nos mostra a oportunidade da obediência pela fé. Mas uma coisa interessante, eles não conseguiram vencer Estevão e subornaram pessoas, compraram falsas testemunhas, para de alguma forma tentar parar aquilo que Estevão começava a fazer. O que você tem feito? O que você tem vivido? O que nós temos vivido?
de alguma forma tem constrangido o mundo? Ou nós temos sido apenas mais um aliado desse curso de vida que o mundo tem levado? E quando eu digo mundo, eu não digo os lugares não, eu digo as pessoas. Quando estamos entre famílias, entre amigos, que não pactuam da mesma fé, que não têm a mesma esperança, que não desfrutam desse Jesus vivo, nós temos de alguma forma sido motivos de discussão entre eles, ou dele conosco, a respeito desse plano de salvação, a respeito da nossa ideologia de vida, nosso modo de viver, ou temos sido apenas espectadores desse povo que se perde? Temos dado bom testemunho, temos feito a nossa parte. O livro de Atos ele nos desperta para aquilo que é a vontade do Senhor na igreja. O livro de Atos na verdade, Atos do Espírito Santo. É o que o Espírito Santo, o próprio Deus, tem feito através desses homens, edificando, criando, construindo isso que a gente tem hoje como igreja. E a igreja de hoje ela se divide em placas. Igreja tal, igreja tal, igreja tal. Mas a igreja ela é uma só, a igreja é universal. E quando eu falo universal, eu não falo universal do reino de Deus. Eu falo uma igreja mundial, invisível, que só o Senhor conhece. O Senhor conhece os que são seus. Nós temos sido conhecidos do Senhor. Nós somos conhecidos do Senhor. Quando eles subvertem pessoas para testemunhar contra Estevão, eles estão dizendo o seguinte: o que Estevão está fazendo está confrontando a nossa prática. O que Estevão está fazendo está dizendo ao mundo que nós estamos errados. E nós temos que parar Estevão, nós temos que dizer a Estevão, cale-se. Nós temos que dar um basta nesse movimento. Eu pergunto novamente, o nosso movimento hoje é parecido com o de Estevão? Ao menos de longe, a nossa prática, a nossa vida tem de alguma forma confrontado a interessante vida que essas pessoas têm levado? Ou temos apenas assistido de braços cruzados o povo perecer? O que nós temos feito a respeito disso? Versículo 12. Sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo, o arrebataram, levando-o ao sinédrio. Eles juntam forças para parar aquilo que é a vontade do Senhor. É em vão, a gente sabe, mas eles se unem contra aquilo que é a vontade do Senhor. Nós temos visto isso no mundo. Nós temos visto isso acontecer. As igrejas sendo fechadas, proibição de cultos, proibição de reuniões. Com qual intuito? Ora, se as movimentações públicas podem ocorrer, feira e tantas outras coisas, mercados, são essenciais. A superlotação nos ônibus, os metrôs abarrotados de gente, tanta gente indo e vindo para tanto lugar, não pode se juntar em um templo onde há um cuidado com higienização, aferição de temperatura, distanciamento, todos de máscara. O povo tem se juntado, e quando eu digo povo, eu não digo povo, gente, eu digo o mundo, a vontade do mundo tem se juntado e tem combatido a igreja. Mas o que é a igreja? Eu e você temos feito quanto a isso? Emas falou outro dia desse aí, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. O que nós temos feito a respeito disso? Se juntaram, prenderam Estevão, levaram Estevão perante o sinédrio, e perante o sinédrio, versículo 14, repetiram a acusação. 13. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nesse tempo havia uma briga religiosa. Hoje há uma briga imensa pela libertinagem, pela vida mundana. Então, esses homens, esses crentes, não param de falar contra a condenação desse mundo, contra a perdição que o pecado vai causar a eles. Será que nós estamos, de alguma forma, observando essas coisas? 14. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Deixa eu parafrasear isso para nós. Nós não podemos nos calar e dizer que esse Jesus, o Nazareno, ele voltará
não mais como advogado, mas como juiz. E como juiz, ele não vai ter clemência. Hoje, a misericórdia abunda. Hoje, a misericórdia triunfa. Hoje, a misericórdia é um portal imenso sobre aqueles que se arrependem. Mas haverá um dia em que esse Jesus, o Nazareno, ele voltará com vara de ferro para julgar a todos, a começar por nós. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. O livro de Apocalipse traz as mensagens angelicais, as trombetas sendo soadas por anjo, a anunciação de tudo aquilo a João através de um anjo. Ele mostra o Cordeiro, ele mostra Jesus, Jesus fala com ele, mas depois há um fato muito interessante. Apesar de Apocalipse ser um livro de vitória, um livro onde Jesus triunfa, onde a igreja vence, onde o pecado é vencido, o diabo é lançado no fogo, no inferno, há uma situação muito interessante. Aquilo que foi reservado apenas ao diabo, ao falso profeta, aos anjos caídos, não vai ficar só para eles. Muitos que não reconhecem a Cristo vão acabar se juntando àquele lugar de condenação. Queria que você refletisse um pouco sobre isso. Na semana que vem a gente vai estar estudando o capítulo 7, onde Estevão discorre todo o livro da lei, a começar dos patriarcas até Jesus Cristo. E ele mostra em pormenores que aqueles homens não enxergavam o dia da sua visitação, que aqueles homens não entenderam que o Cristo revelado a eles é o enviado de Deus, foi o próprio Deus feito homem. Será que nós estamos entendendo o dia da nossa visitação? 2021 começou como se não fosse o novo ano, como se fosse a continuação de 2020. Um ano se passou e você ainda não ouviu que nós temos que nos unir para anunciar Cristo a esse povo que tem perecido, que vai perecer. O problema não é morrer sem Cristo. O nosso fôlego de vida um dia vai cessar. O nosso fôlego de vida um dia vai parar. Quem deu vai pedir de volta. Pensa, reflete e entende que desde os discípulos, os diáconos e todos aqueles que permeiam o livro de Atos, iniciando a igreja primitiva, são exemplos para nós, a igreja atual. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, precisamos estar cheios de sabedoria, precisamos ter boa reputação para multiplicar aquilo que um dia o próprio Cristo começou. O plano de salvação. Ele não quer salvar esse mundo, ele quer salvar você. Ele quer salvar sua família, ele quer salvar seus amigos. E para isso, ele conta com você. Que o Senhor te abençoe, te dê força, te dê discernimento, sabedoria, para que você entenda. Você é um instrumento que Deus pretende usar para a salvação daqueles que cercam a tua vida. Ele não vai te cobrar sobre a vida de alguém que mora lá na Argentina que você não conhece. Ele não vai te cobrar sobre a vida de alguém que está lá no Afeganistão. Mas ele vai te perguntar o que você tem feito quanto aos teus parentes, aqueles que estão dentro da tua casa. Ele vai te perguntar o que você tem feito a respeito do teu vizinho, da tua vizinha, do teu colega de escola, de trabalho. É tempo de despertar. É tempo de abrir os olhos. Porque os discípulos, os diáconos e todos aqueles da igreja primitiva são para nós exemplos. Cheios de Espírito Santo, cheios de sabedoria, com a presença marcante do Senhor. E eles tinham, com isso, boa reputação, bom testemunho. Eles viviam de acordo com a vontade de Deus. Que o Senhor possa te dar forças e, de alguma forma, te mover a viver cada dia mais a vontade de Deus. Se você já faz, continua a fazer. E se ainda não faz, desperta, que o tempo é curto.
Deus te abençoe. Tenha uma boa semana. Que o Senhor abunde na tua casa, na tua vida e na tua família. Em nome de Jesus, fica com Deus.